No vídeo de hoje iremos desvendar os mistérios por trás da icônica rede de fast food que revolucionou a indústria alimentícia. Iremos revelar o motivo do McDonald's não ser apenas um restaurante. Seu verdadeiro negócio não é a lenda de lanches, e sim algo muito maior, que o faz lucrar bilhões de dólares por ano. Por trás do famoso hambúrguer com batata frita existe uma história de um homem com um grande sonho de se tornar incrivelmente rico, mas que para isso precisou fazer coisas das quais muitos não se orgulhariam. Vamos começar contando a história através da perspectiva de um dos personagens principais, Ray Kroc. Apesar de não ter o sobrenome que dá nome ao restaurante, foi ele o responsável por tornar o McDonald's tão popular. Ray Kroc era apenas um vendedor na década de 50 que tinha um sonho de se tornar insanamente rico. Porém, esse sonho parecia impossível. Ele já havia tentado ser motorista da Cruz Vermelha, corretor de imóveis, pianista de jazz e vendedor de flores. Mas por algum motivo acabou se tornando vendedor de máquinas de milkshakes e odiava seu trabalho. Talvez pela frustração de não ter conseguido o emprego dos seus sonhos ou porque achava que seria muito difícil ficar rico apenas vendendo máquinas de milkshakes. No entanto, de um dia para o outro, a sorte de Ray mudou. Em um dia normal de trabalho, ele recebeu um pedido enorme das máquinas que vendia para um pequeno restaurante em São Bernardino, na Califórnia. O pedido foi muito maior que o de costume, ainda mais para um restaurante pequeno. Ray ficou com isso na cabeça e resolveu ir atrás do restaurante que se chamava McDonald's. O local era administrado por dois irmãos, Maurice e Richard, ambos com o sobrenome McDonald's. Eles são os outros personagens principais dessa história, além de Ray. Na época, o restaurante tinha apenas 3 itens no cardápio: hambúrguer, batata frita e milkshake. Além disso, não tinham mesas nem cadeiras no interior do restaurante para os clientes. Todos os lanches eram entregues em sacolas para viagem. Naquela época, isso era revolucionário. Não existiam restaurantes com esse modelo que hoje conhecemos como fast food. Tudo era cronometrado para que cada pedido saísse perfeito e rápido. Isso fez com que as pessoas se apaixonassem pelo McDonald's. Elas não precisavam sentar em uma mesa e esperar por 30 minutos para receber a comida. Elas faziam um pedido e em poucos minutos já estavam comendo. Os irmãos McDonald's criaram sozinhos um sistema muito bom e revolucionário, o fast food, que não importava quem estivesse na cozinha, os hambúrgueres teriam sempre o mesmo sabor. Quando Ray estava lá para conhecer esse restaurante, ele se deparou com filas enormes de pessoas querendo comprar o hambúrguer. E ao ver de perto todo o sistema e ação do McDonald's, Ray percebeu que aquilo era uma mina de ouro pronta para ser explorada. E logo pensou que ali começava seu caminho para se tornar muito rico. Através do modelo do McDonald's, ele poderia construir seu próprio império de fast food. No entanto, para isso, primeiro precisaria ter os irmãos McDonald's como seus aliados. E aqui se inicia a história de como o nosso personagem Ray roubou o Mac dos irmãos Maurice e Richard. Mas calma, antes vamos conhecer melhor os irmãos, a vida deles e o processo de criação do restaurante e seu sistema revolucionário. Os irmãos McDonald's tiveram uma origem humilde. Eles nasceram em uma família de imigrantes irlandeses que viviam em New Hampshire. O pai deles, Patrick, era gerente em uma fábrica de calçados e era o responsável pelo sustento da família. No entanto, depois de 42 anos de trabalho duro na fábrica, ele foi demitido. Pois, segundo os proprietários da fábrica, ele estava velho demais para continuar trabalhando lá. Do dia para a noite, o pai ficou sem nenhuma fonte de renda, nenhuma aposentadoria ou indenização e sem nenhum plano para o futuro. Foi então que os irmãos McDonald's souberam que teriam que assumir o controle e arranjar um meio de ganhar dinheiro para ajudar a família. Maurice e Richard estabeleceram como meta ganhar $1 milhão até uns 50 anos de idade e logo decidiram se mudar para a Califórnia. Chegando lá, trabalharam em sets de filmagem como motoristas e serviços gerais. Logo depois, após juntar um dinheiro, eles fecharam uma parceria com um dono de cinema e instalaram uma conveniência que vendia lanches e petiscos em um espaço que cabia cerca de 700 pessoas. Um tempo depois, eles resolveram abrir seu próprio cinema. Porém, os Estados Unidos estavam passando pela Grande Depressão de 1929, o que acabou dificultando ainda mais as coisas. Após 7 anos, eles resolveram vender o negócio. No entanto, eles precisaram encontrar uma maneira de ganhar dinheiro. E foi aí que tiveram a ideia de abrir um restaurante.
A princípio era apenas uma barraca de cachorro-quente, que logo começou a vender outras coisas, como hambúrguer, suco e outros snacks. Com o passar do tempo, notaram um padrão interessante. De todas as coisas que tinham no cardápio, as pessoas pediam hambúrguer mais que qualquer outra coisa. Então logo pensaram, por que não dar às pessoas o que elas querem e vender apenas hambúrgueres? Nada mais. Assim, os irmãos resolveram pedir um empréstimo no banco a fim de montarem um novo restaurante e abriram oficialmente o primeiro McDonald's em 1948. Mesmo devagar, mas constante, o Mac se tornou um enorme sucesso local. O restaurante era num sistema drive-in, em que os garçons recebiam os pedidos nos carros dos clientes. Esse estilo estava muito popular nos Estados Unidos na década de 40. Porém, esse modelo fazia com que a comida demorasse e os clientes esperassem por muito tempo em seus carros, gerando mais custos e menos lucro. Por conta disso, resolveram remodelar seu negócio, tirando as garçonetes, pois na visão deles era um alto custo para o restaurante ter tantos garçons. Pensaram também em um novo sistema para a cozinha, otimizando os processos e fazendo com que cada etapa ocorresse de maneira rápida e inteligente. A partir daí, começaram a servir a comida diretamente no balcão, sem garçons, de uma forma muito mais rápida, se tornando o grande diferencial do Mac. Por volta do terceiro mês desde a inauguração, o negócio começou a ficar mais popular. Esse novo estilo de restaurante, um restaurante fast food, atraía clientes que estavam com pressa e precisavam de algo rápido, acessível e saboroso para comer. Em poucos anos, os irmãos McDonald's tiveram tanto sucesso que começaram a se expandir e abrir novos estabelecimentos em vários lugares. Eles trabalharam com um arquiteto para projetar seus arcos amarelos característicos que podiam ser vistos de longe. Parecia que o Mac caminhava para se tornar um nome conhecido no ramo de restaurantes. Foi aí que o nosso personagem, Ray Kroc, se deparou com o McDonald's e viu a oportunidade de sua vida. Ray sabia que não poderia simplesmente entrar no restaurante e assumir o controle do negócio da noite para o dia. Se ele quisesse saber tudo sobre o negócio, teria que fazer isso por dentro. Ele teria que ganhar a confiança dos irmãos primeiro. Ray decidiu então conversar com os irmãos. Ele foi até eles no restaurante de maneira super simpática e disse o quanto estava impressionado com o McDonald's. Disse também que havia visto um grande potencial no negócio e queria fazer parte também. Os irmãos ficaram lisonjeados, pois apesar de saber que o restaurante estava indo bem, ficaram impressionados com a ideia de alguém querer investir no sonho deles. Nessa altura, os irmãos já haviam começado a franquear o Mac e acharam que o próximo passo seria trabalhar com Ray, que queria abrir outras franquias em vários lugares dos Estados Unidos. Pouco tempo depois, os irmãos deram a Ray um contrato de franquia de 10 anos, que o permitia abrir franquias do McDonald's por todo o território americano, se tornando oficialmente um agente de franquias da rede. Ray ficou entusiasmado com essa ideia, era tudo o que ele queria. A partir daí, Ray foi atrás de possíveis franqueados. Ele não queria abrir apenas um restaurante aqui e ali, ele queria criar uma rede gigante do McDonald's. No ano seguinte, Ray criou uma empresa para cuidar de todos os ativos imobiliários da marca. Mais para frente eu falo um pouquinho a respeito dos negócios imobiliários do McDonald's, pois assim ele poderia colocar em funcionamento o maior número possível de restaurantes e ganharia muito mais dinheiro alugando os imóveis. A missão de Ray era construir um império. Porém, os irmãos McDonald's começaram a duvidar desse sistema de Ray e aparentemente não estavam gostando dessa ideia. Os irmãos Maurice e Richard estavam cansados. Há décadas que se esforçavam para se tornarem grandes desde que mudaram para a Califórnia. Eles queriam se estabelecer em apenas um local, queriam sair do negócio de restaurantes e apenas desfrutar da riqueza e da paz. Por conta disso, Ray e os irmãos começaram a se desentender. Ray queria expandir a rede a todo custo, ele queria continuar crescendo e inovando, e os irmãos só queriam manter seu estilo de vida mais tranquilo. A tensão entre eles aumentava a cada dia. Foi então que Ray Kroc decidiu perguntar para os irmãos: "O que vocês querem? O que eu preciso fazer para que vocês deixem o negócio?" Os irmãos logo responderam que queriam 2,7 milhões de dólares. Eles queriam $1 milhão para cada um e $700 mil para o pagamento de impostos. Os irmãos foram bem práticos no que queriam e estavam felizes com a decisão.
Em 1961, os irmãos pediram, além dos 2,7 milhões de dólares, 1% das vendas brutas do McDonald's. E assim eles entregariam controle total do restaurante para Ray, que rapidamente aceitou o acordo. No entanto, Ray não tinha esse dinheiro em caixa. Ele pediu o dinheiro emprestado a várias pessoas e conseguiu dinheiro suficiente para pagar os irmãos e obter os direitos do McDonald's. Os irmãos estavam felizes por terem se tornado milionários e por terem realizado o sonho de conquistar $1 milhão. Porém, essa foi uma das piores decisões financeiras que eles poderiam ter tomado. Naquele momento, para eles, essa era a melhor coisa que poderia ter acontecido. Depois de anos de trabalho duro, de investimento no restaurante, eles poderiam finalmente relaxar sem precisar trabalhar e usufruir do dinheiro. Entretanto, nos 45 do segundo tempo, Ray mudou totalmente de ideia. Ele disse para os irmãos que tinha uns 2,7 milhões de dólares para dar a eles, mas que a participação de 1% deles no McDonald's teria que ser retirada do contrato. Ray disse que incluir esses 1% no acordo poderia atrapalhar as negociações com novos investidores, mas prometeu que faria um acordo de aperto de mão com eles e que pagaria 1% mesmo sem um contrato oficial. Os irmãos confiaram na palavra de Ray por serem parceiros há anos e firmaram esse acordo de aperto de mão. No entanto, as palavras de Ray Kroc de nada valeram. Ele não honrou com o que havia dito. No momento em que o McDonald's foi transferido para o seu nome, ele já tinha em mente que não pagaria mais nem um centavo aos irmãos. Ray finalmente se via livre para transformar a franquia do Mac no reino de fast food dos seus sonhos. Logo que passou a comandar o restaurante, o McDonald's começou a se afastar de suas raízes. Antes, para os irmãos, a principal preocupação era oferecer alimentos de alta qualidade e garantir a satisfação dos clientes. Mas agora, no comando de Ray, o único foco era o crescimento. Essa era a única métrica que importava para ele. Com pouco tempo, o Mac já estava presente em todos os estados, e depois disso, em todas as cidades. E após 3 anos desde que assumiu, Ray havia dobrado o número de McDonald's nos Estados Unidos. Ele chegou a abrir uma unidade a um quarteirão de distância da casa de infância dos irmãos McDonald's para realmente esfregar seu sucesso na cara deles. Em 1967 foi criado o lendário Big Mac. Já em 1977, o McLanche Feliz nasceu para atrair as crianças de todo lugar. E em 1979, o lendário Chick McNuggets foi lançado. A franquia do McDonald's estava explodindo. Ray Kroc estava levando todo o crédito e não estava dando para os verdadeiros fundadores um único centavo do 1% prometido. Os irmãos McDonald's não podiam fazer nada a respeito, apenas observavam o crescimento da marca a cada dia. Ray Kroc conseguiu sair de uma vida mediana de vendedor de máquinas de milkshakes para se tornar proprietário de uma empresa multibilionária de fast food. No entanto, os irmãos, apesar de serem as pessoas que fundaram o restaurante, não tiveram tanta sorte. Eles conseguiram conquistar o objetivo de se tornar milionário, mas acabaram perdendo centenas de milhões de dólares. Isso fez com que seus 2,7 milhões de dólares do acordo parecessem um trocado, perto de toda a fortuna que o McDonald's gerava por ano. O pior é que eles nunca receberam reconhecimento por seu papel na criação do Mac, apesar do nome do restaurante ser o sobrenome da família. Todos os anos, a empresa organizava uma comemoração anual do dia do fundador em homenagem a Ray Kroc, e não aos irmãos McDonald's. Mas não havia nada que eles pudessem fazer legalmente. Ray Kroc era o legítimo proprietário da marca. Os irmãos se perguntavam por que Ray simplesmente não roubou a ideia do negócio de fast food em vez de assumir o controle do Mac. A resposta de Ray para isso é que o nome McDonald's era um nome bom, simples e americano, e que ele não conseguiria competir caso criasse a sua própria rede de fast food. Infelizmente, os irmãos McDonald's não perceberam quão poderosa e valiosa era a sua cadeia de restaurantes, mas Ray Kroc percebeu e viu potencial no negócio. Hoje, o McDonald's gera uma receita de 23 bilhões de dólares por ano, o que significa que o 1% dos irmãos teria chegado a 230 milhões de dólares por ano. Mas em vez disso, tudo o que conseguiram foi apenas o valor de 2,7 milhões de dólares na cotação da época. Quando perguntaram para os irmãos se eles se arrependiam de ter vendido, um dos irmãos respondeu: "Não, pois eu teria acabado em um arranha-céu com 4 úlceras e 8 advogados tentando descobrir como pagar todo o meu imposto de renda."
tínhamos 3 casas e uma garagem cheia de Cadillacs e não devíamos 1 centavo a ninguém. Não me arrependo de nada. Os irmãos McDonald's eram ambiciosos e por isso construíram um restaurante com qualidade e que era bem lucrativo, mas não ambiciosos o suficiente para dominar o mundo e espalhar a rede de fast food em todo o planeta. Outro ponto que os irmãos Richard e Maurice não tiveram ambição ou uma visão mais ampla foi em relação aos negócios imobiliários do McDonald's, que eu citei anteriormente. Quando Ray se juntou aos irmãos para se tornar um agente de franquias, ele tinha um projeto de expansão da companhia, que acabou ganhando muita força quando Ray se juntou a Harry Sonneborn, um investidor imobiliário. Assim que Ray se tornou oficialmente dono da rede de lanches, Harry se tornou seu braço direito na empresa. Após um tempo, Harry se tornou CEO e o primeiro presidente da companhia, ajudando Ray a expandir as franquias. Harry foi o responsável por enxergar que o McDonald's poderia ganhar muito mais dinheiro com ativos imobiliários do que somente com a venda de lanches. Harry analisou e percebeu que eles seriam mais bem-sucedidos se comprassem os terrenos e depois os alugassem para as pessoas que iriam ser os franqueadores do Mac. Ou seja, nesse modelo pensado por Harry, uma pessoa quando comprava a franquia do Mac deveria concordar em ter a franquia no local escolhido por Ray. Esse local seria de propriedade da empresa e eles alugariam para o franqueado. Isso permitia que a empresa tivesse mais controle sobre suas franquias, colocando cada uma em uma distância adequada uma das outras e que elas estivessem nos melhores pontos da cidade. Além disso, permitia que a companhia recebesse muito mais dinheiro dos franqueadores, pois além do pagamento da taxa de franquia e da porcentagem das vendas, a companhia também recebia o valor do aluguel de cada loja franqueada. Muitas redes de fast food utilizam esse modelo até hoje. Quem decide quando e onde uma nova franquia será aberta é o próprio McDonald's. A empresa encontra o melhor espaço e decide se o restaurante será próprio ou será uma franquia. Ele se encarrega da construção do prédio onde será um restaurante, e o franqueado é o responsável por pagar placas, cadeiras, mesas, equipamentos, utensílios e outros móveis e objetos de decoração. Quase todas as propriedades do McDonald's são alugadas. Apenas 7%, cerca de 2.700 lojas, são de propriedade da empresa e operados por ela. Os outros 93%, cerca de 39 mil lojas, são alugadas e franqueadas. Como eu disse anteriormente, o verdadeiro negócio do McDonald's não é a venda de lanches. O McDonald's não é apenas uma empresa de alimentos, e sim uma empresa imobiliária. E isso que a faz ser tão lucrativa. A venda de hambúrguer é um negócio paralelo em relação à compra de prédios e terrenos que serão alugados. E a empresa consegue ser bem-sucedida em áreas totalmente diferentes. Harry disse para Ray, na época, que ele não trabalhava no ramo alimentício, e sim no ramo imobiliário. Anos depois, ele deu uma declaração onde dizia: "A única razão pela qual vendemos hambúrgueres é porque eles são os maiores produtores da receita." Receita essa que os nossos inquilinos usam para poder nos pagar o aluguel. E é com essa frase que encerramos a história de uma das maiores redes de fast food do mundo. Se você se interessou por essa história e quer saber mais detalhes, recomendo que assista o filme The Founder, em português, Fome de Poder, que conta a história do Mac, dos irmãos McDonald's e de Ray Kroc. Se você assistiu o vídeo até aqui e gostou do tema de hoje, se inscreve aí no canal para ajudar o nosso trabalho, curta o nosso vídeo e compartilhe com alguém que também vai gostar desse conteúdo. Deixa aí nos comentários sugestões e ideias para os próximos vídeos. Muito obrigado, um forte abraço e até a próxima!